Milionário reencontra ex-namorada em uma fila de doações e fica em choque ao vê-la acompanhada de 4 crianças idênticas a ele. O passado vem à tona, segredos são revelados, e ele não consegue acreditar no que está diante de seus olhos. O que acontece depois vai te deixar em estado de choque. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. A Praça 15 de Novembro, no Rio, fervilhava de vida naquela tarde dourada de outubro. Os últimos raios de sol se filtravam entre os arcos dos prédios históricos, pintando de âmbar as pedras que haviam sido testemunhas de séculos de história. O aroma de castanhas assadas se misturava ao murmúrio de vozes que enchiam o ar, criando uma sinfonia urbana que falava de tradição e modernidade entrelaçadas. Heitor Albuquerque parou na beira da praça, observando de longe o evento beneficente que sua fundação havia organizado. Aos 45 anos, era um homem que impunha respeito com sua simples presença. Seu terno impecável, seus sapatos de couro italiano e seu relógio de ouro que brilhava discretamente em seu pulso falavam de um sucesso que ele havia construído tijolo a tijolo, projeto a projeto. Era o magnata da construção mais influente do Rio, dono de um império que havia transformado o skyline da cidade maravilhosa. Contudo, por trás dessa fachada de poder e controle, Heitor era um homem profundamente solitário. Seu apartamento na cobertura de um de seus próprios prédios era um testemunho de seu isolamento. Espaços amplos e luxuosos, mas vazios da calidez humana. As paredes estavam adornadas com prêmios e reconhecimentos, mas não havia fotos de família, não havia lembranças de momentos compartilhados. Era como se ele tivesse construído uma fortaleza ao redor de seu coração, tão sólida quanto os alicerces de seus prédios. A fundação beneficente havia sido uma decisão calculada, como tudo em sua vida. Sua equipe de relações públicas havia sugerido que uma imagem mais humanitária seria benéfica para sua reputação empresarial. Mas enquanto caminhava para o posto de distribuição de alimentos, algo em seu interior se movia de maneira diferente. Talvez fosse o sorriso genuíno dos voluntários ou a gratidão visível nos olhos das famílias que recebiam ajuda. Pela primeira vez em anos, ele se sentia conectado a algo maior que seus balanços financeiros. O ar carioca carregava consigo uma mistura de modernidade e tradição que sempre o havia fascinado. Era nessa cidade onde ele havia forjado sua fortuna, onde havia aprendido que o poder se constrói com determinação e muitas vezes com solidão. Ele havia sacrificado tudo pelo sucesso. Relacionamentos, amizades, amor. Tudo havia sido secundário diante de sua ambição implacável. Enquanto se aproximava da área de distribuição, Heitor sentiu uma estranha nostalgia. Ele se lembrou de seus dias na universidade, quando ainda acreditava que poderia ter tudo: sucesso profissional e felicidade pessoal. Que ingênuo ele havia sido então. Pensou com um sorriso amargo. A vida lhe havia ensinado que as decisões tinham consequências e que algumas portas, uma vez fechadas, nunca mais se abriam. Seu telefone vibrou com a notificação de outro e-mail urgente do escritório. Contudo, pela primeira vez em muito tempo, ele decidiu ignorá-lo. Havia algo na atmosfera da praça que o convidava a se desconectar, a ser simplesmente um homem entre outros homens, sem títulos nem responsabilidades que o definissem. Crianças corriam entre os postos, suas risadas criando uma melodia que contrastava com o silêncio de sua vida cotidiana. Heitor se surpreendeu observando-as com uma mistura de curiosidade e melancolia. Ele nunca tinha querido filhos, sempre havia considerado que seriam um obstáculo para suas ambições. Mas agora,
Vendo aquelas carinhas cheias de vida e esperança, ele se perguntava se não teria tomado a decisão errada. Ele parou em frente ao posto principal, onde uma fila de famílias aguardava pacientemente sua vez. A organização era impecável, como tudo que carregava seu nome. Contudo, foi então que seu mundo parou completamente. Na fila, distribuindo alimentos com um sorriso caloroso que ele reconheceria em qualquer lugar, estava Gabriela Santos, sua Gabriela. A mulher que havia desaparecido de sua vida há exatamente 10 anos, levando consigo todas as possibilidades de um futuro diferente. O coração de Heitor começou a bater com uma força que ele não se lembrava de ter sentido em anos. Gabriela parecia diferente, mais madura, mas conservava aquela elegância natural que sempre o havia cativado. Seus cabelos castanhos, agora mais curtos, emolduravam um rosto que havia ganhado em caráter, o que talvez tivesse perdido em juventude. Mas o que realmente o deixou sem fôlego foram as 4 crianças que a cercavam como pequenos satélites. 2 crianças que pareciam gêmeos, de uns 9 anos, e 2 meninas que não podiam ter mais de 7. E em seus rostos, Heitor viu algo que lhe gelou o sangue. Seus próprios olhos, seu próprio sorriso, seus próprios gestos. O mundo parou ao seu redor. O barulho da praça se esvaiu, as vozes se tornaram um murmúrio distante. Tudo o que ele havia construído, tudo o que ele acreditava saber sobre si mesmo, se estilhaçava diante da evidência que tinha diante de seus olhos. Aquelas crianças poderiam ser. O pensamento era tão absurdo quanto devastador. Mas a semelhança era inegável, quase sobrenatural. Heitor sentiu que suas pernas tremiam, que seu mundo perfeitamente ordenado se desmoronava como um castelo de cartas. Gabriela ainda não o havia visto, ocupada como estava distribuindo alimentos e sorrindo para cada família. Mas ele não conseguia se mover, não conseguia desviar o olhar daquela cena que desafiava toda a lógica. Depois de 10 anos de silêncio, depois de 10 anos de perguntas sem resposta, o destino os havia colocado frente a frente em sua própria praça, em seu próprio evento, e trouxe consigo um mistério que mudaria para sempre a vida do homem que acreditava ter tudo sob controle. Heitor permaneceu imóvel durante o que pareceram horas, embora na realidade fossem apenas minutos. Sua mente, habitualmente tão ordenada e analítica, era um turbilhão de emoções contraditórias. A lógica lutava contra a intuição, o ceticismo contra a evidência que ele tinha diante de seus olhos. Gabriela seguia sem perceber sua presença, concentrada em seu trabalho voluntário. Ela usava uma camiseta simples de algodão azul e um jeans desbotado, que falavam de uma vida muito diferente daquela que eles haviam compartilhado na universidade. Suas mãos, que antes haviam sido suaves e cuidadas, agora mostravam as marcas do trabalho árduo, mas seu sorriso seguia sendo o mesmo, caloroso, genuíno, capaz de iluminar qualquer espaço. As crianças se moviam ao seu redor com uma naturalidade que denunciava anos de convivência. O mais velho dos gêmeos, um menino de cabelo escuro e olhos verdes, idênticos aos de Heitor, ajudava a carregar as sacolas mais pesadas. Seu irmão gêmeo, com o mesmo rosto, mas uma expressão mais reservada, organizava meticulosamente os alimentos nas caixas. As meninas, claramente menores, corriam entre os adultos com uma energia contagiante, suas risadas criando uma melodia que ressoava no peito de Heitor de maneira inexplicável. O empresário se obrigou a se mover. Cada passo em direção a Gabriela era como caminhar sobre cacos de vidro. Seu mundo, tão cuidadosamente construído, se desmoronava a cada metro que ele percorria. Ele havia enfrentado conselhos administrativos hostis, havia negociado milhões de reais, havia tomado decisões que afetavam milhares de funcionários, mas nada o havia preparado para aquele momento. Gabriela. Sua voz soou mais rouca do que ele pretendia.
Ela se virou lentamente e, quando seus olhos se encontraram, Heitor viu passar por seu rosto uma série de emoções. Surpresa, medo, dor e algo que poderia ter sido nostalgia. Heitor, murmurou ela, e sua voz tremeu levemente. O que você está fazendo aqui? É meu evento, respondeu ele, com aquela secura que ele havia aperfeiçoado em anos de reuniões empresariais. A pergunta é o que você está fazendo aqui. Gabriela desviou o olhar, mas não antes de Heitor captar o brilho de pânico em seus olhos. Os voluntários próximos começaram a olhar em sua direção. Gabriela percebeu que estavam chamando a atenção e tomou o braço de Heitor com firmeza. Não aqui, sussurrou ela com urgência. As crianças, repetiu ele, e nessas duas palavras havia uma carga de acusação que fez Gabriela se arrepiar. Sim, vamos falar das crianças, Gabriela. Especialmente de por que elas se parecem tanto comigo. Gabriela ficou visivelmente pálida. Ela olhou para os 4 pequenos, que observavam a cena com uma mistura de curiosidade e preocupação, e então voltou a olhar para Heitor. Eu não sei do que você está falando. Mentiu, mas ambos sabiam que era uma mentira fraca. Você não sabe? Heitor se aproximou um passo, sua voz transformada em um sussurro perigoso. Olhe para aquele menino, apontou discretamente para o mais velho dos gêmeos. Olhe para mim, diga que você não vê o que eu vejo. Gabriela seguiu seu olhar e por um momento, sua máscara de controle se rachou. Era verdade. A semelhança era inegável, quase sobrenatural. Não só nos traços físicos, mas nos gestos, na forma de inclinar a cabeça, na maneira de franzir a testa quando estavam concentrados. Heitor, por favor. Sua voz era apenas um sussurro. Não aqui, não agora. Quando então? O desespero começava a se filtrar em sua voz. Outros 10 anos? Quando for tarde demais para o que quer que eu devesse ter sabido anos atrás? As crianças trocaram olhares preocupados. O mais velho se aproximou de Gabriela e tomou sua mão. Mamãe, você está bem? Perguntou com uma maturidade que não correspondia à sua idade. Gabriela respirou fundo, recuperando parte de sua compostura. Ela olhou para Heitor com uma mistura de determinação e súplica. Café Lamas, amanhã às 8 da noite, venha sozinho. Sem esperar resposta, ela se virou para as crianças. Vamos, pequenos, já está na hora de irmos para casa. Enquanto ele as via se afastarem, Heitor sentiu que seu mundo perfeitamente ordenado se desmoronava completamente. As perguntas se aglomeravam em sua mente como uma avalanche imparável. Eram suas aquelas crianças? Por que Gabriela havia desaparecido? O que ela havia estado fazendo durante esses 10 anos? O Café Lamas mantinha sua essência boêmia intacta, com seus espelhos dourados e suas mesas de mármore que haviam sido testemunhas de tertúlias literárias por mais de um século. Heitor chegou com 15 minutos de antecedência, algo incomum nele, que sempre calculava suas chegadas ao minuto exato. Ele se sentou em uma mesa isolada, perto das janelas que davam para a Avenida Atlântica, e pediu um uísque duplo que mal tocou. Suas mãos, habitualmente firmes ao assinar contratos milionários, tremiam levemente enquanto ele tamborilava sobre a mesa. Ele havia passado a noite em claro, dando voltas em seu apartamento como um leão enjaulado. Ele havia chamado sua assistente para cancelar todas as reuniões do dia seguinte, algo que ele não havia feito jamais em 20 anos de carreira profissional. Gabriela chegou exatamente às 8, vestida com um casaco preto que a fazia parecer mais pequena e vulnerável. Seus olhos, que antes brilhavam com a confiança da juventude, agora mostravam o peso de anos de responsabilidade e segredos. Ela se sentou frente a ele sem cumprimentar, como se fosse uma transação comercial mais do que um reencontro entre antigos amantes. Eu arrumei uma babá para as crianças, disse sem rodeios. Temos tempo.
Heitor estudou seu rosto, buscando rastros da mulher que ele havia amado com uma paixão que ele havia acreditado impossível. Gabriela havia sido sua âncora emocional durante os anos da universidade, a única pessoa que havia conseguido penetrar suas defensas. Sua separação havia sido devastadora, mas ele havia conseguido enterrar a dor sob camadas de ambição e trabalho. "São meus?" perguntou diretamente, sem rodeios. Gabriela fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças para uma confissão que ela havia postergado durante uma década. "Sim", sussurrou. "Os 4 são seus." As palavras caíram entre eles como pedras em um lago silencioso. Heitor sentiu que o ar lhe escapava dos pulmões. Ele havia esperado aquela resposta, mas ouvi-la em voz alta a transformava em uma realidade esmagadora. "Quando você soube?" Sua voz estava perigosamente calma. 3 semanas depois de nossa separação, eu descobri que estava grávida de gêmeos." Gabriela brincou com sua xícara de café, evitando seu olhar. "Eu me lembrei perfeitamente de nossas últimas conversas. Você tinha sido muito claro sobre não querer filhos, sobre como eles iriam interferir em seus planos empresariais. E você decidiu por mim?" A acusação se infiltrou em sua voz. "Você decidiu que eu não tinha direito de saber? Eu decidi que não queria que meus filhos crescessem, se sentindo como obstáculos para as ambições do pai deles." Gabriela levantou o olhar pela primeira vez, e em seus olhos havia uma ferocidade que ele não se lembrava. "Você tinha deixado muito claro que sua carreira era a única coisa que importava." Heitor se lembrou daquelas conversas. Eles haviam sido brutalmente honestos um com o outro sobre suas visões do futuro. Ele havia estado construindo seu império do zero, trabalhando 16 horas por dia, sacrificando tudo pelo sucesso. Gabriela havia falado de família, de equilíbrio, de uma vida além do trabalho. Eles haviam sido incompatíveis em algo fundamental. "E as outras 2?" perguntou ele, referindo-se às meninas menores. "Chegaram 2 anos depois." Outra surpresa. Um sorriso amargo cruzou seus lábios. "Aparentemente, a genética é muito forte em sua família. Onde você esteve todos esses anos?" Heitor se inclinou para a frente. "Eu te procurei, Gabriela. Eu contratei investigadores privados. Eu me mudei para Porto Alegre. Mudei meu sobrenome para o de solteira da minha mãe. Trabalhei como enfermeira no hospital de clínicas." Sua voz se suavizou levemente. "Não foi fácil, Heitor. 4 crianças, trabalho noturno, sem família perto. Você poderia ter me ligado. Você poderia ter..." "O quê?" Gabriela se inclinou para ele com os olhos brilhando. "Interromper suas reuniões de negócios para falar de fraldas? Competir com seus projetos de construção pela sua atenção?" O silêncio se estendeu entre eles. Heitor processava a informação, tentando imaginar como teria sido sua vida se ele soubesse a verdade. Ele teria sido o pai que aquelas crianças mereciam, ou ele teria sido exatamente o que Gabriela havia temido? "Por que você voltou para o Rio?" perguntou ele finalmente. Davi, o mais velho dos gêmeos, foi diagnosticado com uma condição médica rara. Ele precisa de tratamento especializado que só podem fornecer aqui. Gabriela enxugou discretamente uma lágrima. "Nós esgotamos nossas economias em Porto Alegre. Eu vim para cá porque o Hospital Albert Schweitzer tem o melhor programa para sua condição." "Que condição?" A preocupação se infiltrou em sua voz. "Distrofia muscular juvenil. Não é mortal, mas ele precisa de fisioterapia constante e medicamentos específicos." Gabriela respirou fundo. "Eu tenho trabalhado em turnos dobrados para pagar o tratamento." Heitor sentiu uma dor física no peito. Seu filho, um menino cuja existência ele havia descoberto há apenas 24 horas, estava doente e lutando enquanto ele vivia na ignorância de sua fortuna. "Quanto você precisa?" perguntou ele, seu instinto empresarial emergindo. "Eu não quero seu dinheiro, Heitor." Gabriela ficou rígida.
Isso é exatamente o que eu temia, que você acreditasse que pode resolver tudo com seu cheque. Então, o que você quer? A frustração se apoderou dele. Por que você me disse para vir? Gabriela o olhou fixamente, com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Porque depois de 10 anos, eu acho que você merecia saber a verdade. E porque talvez seja a hora de Davi, Caio, Sofia e Luísa conhecerem o pai deles. As palavras flutuaram no ar entre eles, carregadas de possibilidades e terrores. Heitor sentiu que sua vida perfeitamente ordenada se desmoronava completamente. Mas pela primeira vez em anos, ele não sabia se aquilo era algo bom ou devastador. O Parque Lage se vestia de cores outonais, com folhas douradas que rangiam sob os pés dos passantes. Heitor havia chegado cedo, como era seu costume, mas dessa vez não por eficiência empresarial, mas por nervosismo puro. Ele havia trocado de roupa 3 vezes naquela manhã, optando finalmente por um jeans e uma camisa casual, que lhe pareceram menos intimidantes que seu habitual terno de executivo. Gabriela apareceu pelo caminho principal, acompanhada das 4 crianças, que corriam à sua frente como cachorrinhos entusiasmados. Heitor as observou se aproximando, estudando cada detalhe de seus movimentos, cada gesto que ele pudesse reconhecer como seu. Seu coração batia com uma força que ele não sentia desde suas primeiras apresentações para investidores importantes. Crianças, venham aqui, chamou Gabriela quando estiveram perto. Eu quero apresentar alguém especial para vocês. Davi, o mais velho dos gêmeos, se aproximou com certa cautela. Apesar de sua condição médica, ele se movia com uma graça que lembrava a Heitor sua própria juventude. Caio, seu irmão gêmeo, se manteve levemente atrás, observando com aqueles olhos verdes que eram como se olharem um espelho do passado. Este é Heitor, disse Gabriela, com uma voz que tentava soar natural. Ele é o pai de vocês. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia, a mais velha das gêmeas, se escondeu atrás de Gabriela, enquanto Luísa, a mais nova, simplesmente o olhou com curiosidade infantil. Nosso pai? Perguntou Davi, com uma maturidade que não correspondia aos seus 9 anos. Aquele que nunca esteve aqui? A pergunta foi como uma bofetada. Heitor sentiu que as palavras se atascavam em sua garganta. Como explicar para um menino de 9 anos que ele não soubera de sua existência? Como justificar uma ausência que havia durado toda a sua vida? Sim, respondeu ele finalmente com uma honestidade que o surpreendeu. Aquele que não esteve aqui, mas que quer estar agora. Caio deu um passo à frente, estudando seu rosto com intensidade. Por que você tem os mesmos olhos que eu? Perguntou com a curiosidade direta de uma criança. Porque nós somos família, respondeu Heitor, e as palavras se sentiram estranhas em sua boca. Porque nós compartilhamos o mesmo sangue. Luísa se aproximou sem medo, com aquela confiança que só os muito pequenos possuem. Você é rico? Perguntou com inocência. A mamãe diz que os senhores com ternos caros são ricos. Gabriela corou levemente, mas Heitor sorriu pela primeira vez em dias. Sim, eu tenho dinheiro, mas isso não é o mais importante agora. O que é mais importante? Insistiu Luísa, subindo no banco onde ele estava sentado. Heitor a olhou, perdido naqueles olhos que eram como os de Gabriela, mas com sua própria chispa de curiosidade. Conhecer vocês, saber quem vocês são, o que vocês gostam, o que vocês se preocupam. Ele se virou para todos eles. Saber se vocês querem que eu faça parte da vida de vocês. Sofia saiu de trás de Gabriela com o rosto sério. A mamãe tem ficado triste muitas vezes, disse ela com a brutalidade honesta das crianças. Você vai fazê-la chorar de novo? A pergunta caiu como uma pedra em um lago. Heitor olhou para Gabriela, que havia desviado o olhar para as árvores. Eu espero que não, respondeu ele sinceramente. Eu espero aprender a fazer as coisas bem dessa vez.
Davi se aproximou mancando levemente. Sua condição médica era mais evidente em movimento, mas seus olhos brilhavam com uma inteligência que impressionou Heitor. "Você sabe alguma coisa sobre distrofia muscular?" perguntou ele sem rodeios. "Não, mas eu posso aprender", respondeu Heitor. "Você quer me ensinar?" Pela primeira vez, um sorriso pequeno cruzou o rosto de Davi. "É complicado, mas não me impede de fazer muitas coisas. Eu posso nadar, eu posso ler, eu posso construir coisas com Lego." "Você gosta de construir?" Os olhos de Heitor se iluminaram. "Sim, a mamãe diz que eu sou bom com as mãos como alguém que ela conhecia antes." Gabriela trocou um olhar com Heitor. Ela havia falado dele para as crianças, embora provavelmente não como seu pai. Caio, que havia permanecido calado, finalmente falou. "Você vai ficar dessa vez?" Sua voz era pequena, mas carregada de esperança. "Ou você vai desaparecer como antes?" A pergunta foi direta ao coração. Heitor se ajoelhou para ficar na altura das crianças. "Eu não sabia que vocês existiam antes. Se eu soubesse, eu teria estado aqui desde o primeiro dia." Ele olhou para cada um deles. "Eu não posso mudar o passado, mas eu posso prometer a vocês que se vocês me derem uma chance, eu não vou desaparecer." As crianças se olharam entre si como se estivessem tendo uma conversa silenciosa. Finalmente, Luísa se aproximou e tomou sua mão. "Você quer ver como eu brinco nos balanços?" perguntou ela com um sorriso que iluminou todo o seu rosto. "Eu adoraria", respondeu Heitor. E pela primeira vez em anos, ele sentiu que as palavras saíam diretamente de seu coração. Enquanto caminhava para os balanços, com uma menina de 7 anos lhe segurando a mão, Heitor percebeu que sua vida havia mudado completamente em menos de uma semana. Tudo o que ele havia acreditado ser importante parecia insignificante comparado com aquela pequena mão que confiava na sua. As semanas seguintes se transformaram em um balé delicado de encontros cautelosos e descobertas mútuas. Heitor havia reorganizado completamente sua agenda, delegando reuniões e adiando projetos que antes ele teria considerado prioritários. Sua assistente, Camila, o olhava com preocupação cada vez que ele cancelava outra reunião importante para ir buscar as crianças na escola ou acompanhar Davi às suas sessões de fisioterapia. O pequeno apartamento onde Gabriela e as crianças viviam em Ipanema contrastava dramaticamente com a cobertura de luxo de Heitor. Era um espaço reduzido, mas cheio de vida. Desenhos infantis colados na geladeira, brinquedos espalhados pelo chão, o aroma constante de comida caseira e risadas que se infiltravam pelas paredes finas. Gabriela havia estabelecido regras claras desde o início. Heitor podia visitar as crianças, mas as decisões importantes continuavam sendo dela. Ela não queria dinheiro para gastos cotidianos, embora tivesse aceitado a contragosto que ele pagasse o tratamento médico de Davi. Era um equilíbrio frágil que ambos navegavam com cuidado. Um sábado à tarde, enquanto Gabriela trabalhava no hospital, Heitor se encontrou sozinho com as 4 crianças pela primeira vez. O pânico inicial que ele sentiu ao ficar encarregado delas sem supervisão se esvaiu gradualmente enquanto ele as observava interagir. Davi havia construído uma impressionante construção de Lego no chão da sala, uma réplica detalhada do Cristo Redentor. Suas mãos, que tremiam levemente devido à sua condição, trabalhavam com uma precisão que impressionou o Heitor. "Como você aprendeu a fazer isso?" perguntou ele, se sentando no chão ao lado do filho. "Livros de arquitetura da biblioteca", respondeu Davi sem levantar a vista. "Eu gosto de prédios. Eles são como quebra-cabeças gigantes." Caio havia se acomodado no sofá com um livro de história, mostrando uma concentração que lembrava Heitor seus próprios dias de estudante obsessivo. Ocasionalmente, ele levantava a vista para fazer comentários sarcásticos sobre as conversas das irmãs. Sofia, a artista da família, havia transformado a mesa da cozinha em seu estúdio pessoal.
Aquarelas, lápis de cor e papel se espalhavam em uma bagunça organizada enquanto ela criava o que parecia ser um retrato da família. Heitor notou que ela havia incluído uma figura masculina que não havia estado em seus desenhos anteriores. "Sou eu?" perguntou ele, apontando para a figura. Sofia assentiu timidamente. "A mamãe diz que agora somos 5 na família, não 4. Luísa, a mais nova, havia se encolhido junto a Heitor no chão, fascinada por seu relógio de ouro. "Por que ele brilha tanto?" perguntou ela, tocando a superfície com um dedo pequeno. "Porque ele é feito de ouro. Ele é muito antigo, pertencia ao meu avô." "Ele também construía casas?" "Não, ele era médico, mas ele me ensinou que as coisas importantes duram muito tempo." Luísa refletiu sobre isso com a seriedade que só podem mostrar as crianças de 7 anos. "Nós somos importantes? Nós vamos durar muito tempo?" A pergunta tocou algo profundo no peito de Heitor. Ele percebeu que, pela primeira vez em sua vida, a ideia de permanência não estava relacionada a prédios ou contratos, mas a essas 4 personinhas que o olhavam com uma mistura de curiosidade e esperança. "Sim", respondeu ele com uma certeza que o surpreendeu. "Vocês são a coisa mais importante que eu já conheci." Quando Gabriela voltou do hospital naquela noite, ela encontrou Heitor dormindo no sofá com Luísa encolhida em seu peito, enquanto os outros 3 tinham construído uma fortaleza de travesseiros ao seu redor. A cena lhe provocou uma mistura de ternura e ansiedade que ela não sabia como processar. "Como foi?" perguntou ela em voz baixa, despertando suavemente Heitor. "Melhor do que eu esperava", admitiu ele, carregando cuidadosamente Luísa para seu quarto. "Eles são incríveis, Gabriela. Cada um deles é extraordinário." Gabriela o seguiu, observando como ele cobria a menina com uma delicadeza que ela nunca lhe tinha visto. Era um lado de Heitor que ela não conhecia, e aquilo a assustava tanto quanto a consolava. "Davi tem perguntado se você pode levá-lo para ver uma obra de construção", disse Gabriela enquanto preparava chá na cozinha. "Ele diz que quer ver como os prédios de verdade crescem do chão." Heitor sorriu, uma expressão genuína que transformava completamente seu rosto. "Eu tenho a obra perfeita em mente. Um hospital infantil que estamos construindo em Copacabana. Eu acho que ele gostaria de ver como será o futuro lugar onde outras crianças como ele receberão tratamento." Gabriela o olhou com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Por um momento, ela viu o homem de quem ela havia se apaixonado na universidade antes que as ambições e os medos os separassem. Mas ela também via algo novo, uma vulnerabilidade que não havia existido antes, uma capacidade de colocar outros à frente de si mesmo que ele nunca havia desenvolvido. "Heitor", disse ela suavemente, "as crianças estão se apegando a você muito rápido. Por favor, tenha certeza de que isso é o que você realmente quer, antes que seja tarde demais para recuar." Ele a olhou fixamente e em seus olhos havia uma determinação que ela reconhecia de seus dias universitários. "Eu nunca estive tão certo de nada em minha vida." A ligação chegou numa terça-feira de manhã, enquanto Heitor ajudava Davi com seus exercícios de fisioterapia em casa. O tom urgente de seu sócio, Ricardo Pereira, atravessou o telefone como um alarme de incêndio. "Heitor, você precisa vir ao escritório imediatamente. Nós temos um problema grave com o projeto de Brasília." "Estou ocupado, Ricardo. Cuide disso você mesmo", respondeu Heitor, sem desviar o olhar de Davi, que lutava para completar uma série de exercícios de alongamento. "Você não entende. Os inspetores encontraram irregularidades nos alicerces. Eles estão falando em paralisar toda a obra. Estamos falando de 50 milhões de reais, Heitor." O silêncio que se seguiu foi tenso. Davi havia parado de fazer os exercícios e observava o pai com curiosidade. Nos últimos 2 meses, ele havia visto Heitor se transformar de um estranho interno em um homem que sentava no chão,
que conhecia seus remédios e que nunca parecia ter pressa em ir para outro lugar. "Papai?", perguntou Davi, usando a palavra que ele havia começado a dizer apenas algumas semanas atrás. "Você tem que ir?" Heitor olhou para o filho, com aqueles olhos verdes que eram como espelhos dos seus, e sentiu um conflito interno que ele nunca havia experimentado. 2 meses atrás, ele teria saído correndo para o escritório sem pensar 2 vezes. 50 milhões de reais representavam mais que dinheiro. Representavam reputação, futuro, a diferença entre o sucesso e o fracasso. "Não", disse ele finalmente ao telefone. "Envie os documentos por e-mail. Eu os revisarei daqui." "De onde você está, Alessandro? Aonde diabos você está que é mais importante que salvar nossa empresa?" "Estou com a minha família", respondeu ele, e as palavras soaram estranhas, mas verdadeiras. "Cuida da crise inicial, Ricardo. Chego à tarde." Quando desligou, Miguel o olhou com uma expressão de admiração que Alessandro não se sentia merecedor de receber. "Você perdeu muito dinheiro por ficar comigo?" perguntou o menino com aquela maturidade precoce que havia desenvolvido devido à sua condição médica. "Não perdi nada importante", respondeu Alessandro, e se surpreendeu ao perceber que estava falando sério. Contudo, quando chegou ao escritório naquela tarde, a magnitude da crise o atingiu como uma avalanche. Ricardo o esperava na sala de reuniões com uma expressão que ele já vira antes em batalhas empresariais perdidas. Os inspetores descobriram que foram usados materiais de qualidade inferior na fundação do prédio principal, explicou Ricardo, espalhando documentos sobre a mesa. Alguém autorizou a mudança para economizar custos, mas nunca informou os arquitetos nem os engenheiros. Alessandro estudou os documentos, sua mente empresarial se ativando automaticamente. Ele havia passado tanto tempo com os filhos que havia delegado mais responsabilidades do que o habitual a Ricardo e a equipe de supervisão. "Quem autorizou isso?" perguntou, embora parte dele já temesse a resposta. "As assinaturas são suas, Alessandro." Ricardo olhou com uma expressão que misturava preocupação e acusação. "Documentos datados de 3 meses atrás, quando você começou a se distrair com outros assuntos." Alessandro sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. Ele se lembrava vagamente de ter assinado uma série de documentos durante uma semana particularmente intensa, quando Miguel tivera uma recaída no tratamento e ele estivera correndo entre o hospital e o escritório. "Essas assinaturas..." começou, mas parou. As assinaturas eram suas, mas ele não se lembrava de ter lido os documentos com a atenção que mereciam. "Ricardo, você revisou essas alterações antes de eu assiná-las?" Ricardo desviou o olhar e, naquele gesto, Alessandro encontrou sua resposta. Seu sócio havia aproveitado sua distração para tomar decisões que comprometiam a integridade do projeto, sabendo que Alessandro estava muito preocupado com Miguel para revisar cada detalhe. "Precisamos encontrar uma solução rápida", disse Ricardo, mudando de assunto. "A mídia já está sabendo. Se isso sair nas notícias, nossa reputação ficará destruída." Alessandro se afundou na cadeira, sentindo o peso de 2 décadas de trabalho se desestabilizando. Ele havia construído seu império com base na perfeição em cada detalhe, na supervisão pessoal de cada projeto. Mas nos últimos meses, ele havia aprendido que havia outras coisas importantes na vida, além do trabalho. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Helena. "Miguel pergunta se você pode jantar. Ele preparou algo especial para você." A ironia não lhe escapou. Pela primeira vez na vida, ele tinha uma família que o esperava em casa, que se preocupava por ele além do que ele podia prover economicamente. E, ao mesmo tempo, tudo o que ele havia construído profissionalmente corria o risco de ruir. "Quanto tempo temos?" perguntou a Ricardo. "Os inspetores querem uma resposta amanhã de manhã. Ou demonstramos que podemos corrigir os problemas estruturais sem comprometer a segurança, ou eles param tudo indefinidamente." Alessandro olhou pela janela de seu escritório para a cidade que ele havia ajudado a transformar com suas construções.
Cada edifício carregava sua assinatura, sua visão, anos de sua vida. Mas agora, pela primeira vez, ele não sabia se valia a pena sacrificar tudo o mais para salvá-la. Marque uma reunião com os engenheiros para a primeira hora amanhã, disse finalmente. E Ricardo, precisamos conversar sobre como você gerencia as coisas quando eu não estou presente. Ao sair do escritório, Alessandro percebeu que havia chegado a um ponto sem volta. Ele teria que escolher entre o império que havia construído e a família que havia descoberto. E pela primeira vez na vida, a escolha não era tão clara quanto ele esperava. A semana seguinte se tornou um turbilhão de reuniões de emergência, ligações telefônicas desesperadas e noites sem dormir. Alessandro se via dividido entre as demandas urgentes de salvar sua empresa e os compromissos que havia assumido com seus filhos. A tensão era palpável em cada fibra de seu ser. Helena percebeu imediatamente. Durante o jantar de quarta-feira, ela observou como Alessandro verificava constantemente seu telefone, como suas respostas às crianças se tornavam mais curtas e distraídas. Era como ver o velho Alessandro emergir das cinzas do homem que ela havia começado a conhecer nos últimos meses. "Você está bem?" perguntou Helena, depois que as crianças foram dormir. "É complicado", respondeu ele, esfregando as têmporas. "A empresa está em crise. Podemos perder tudo. Tudo." Helena sentou-se em frente a ele na pequena mesa da cozinha. "Ou só o dinheiro?" A pergunta o pegou de surpresa. Alessandro levantou o olhar, encontrando os olhos de Helena, que o observavam com uma mistura de compreensão e preocupação. "Para mim, sempre foram a mesma coisa", admitiu. "Minha identidade, meu valor, tudo está construído sobre o que eu conquistei profissionalmente." "E agora?" perguntou Helena suavemente. "Você ainda pensa assim?" Alessandro não respondeu imediatamente. A pergunta tocava algo profundo que ele havia estado evitando enfrentar. Nos últimos meses, ele havia descoberto uma versão de si mesmo que não conhecia. Um homem que podia encontrar satisfação em ajudar Miguel com seus exercícios, que se emocionava com os desenhos de Sofia, que apreciava as perguntas filosóficas de Carlos e as risas espontâneas de Luísa. Na sexta-feira de manhã, a crise atingiu seu ponto máximo. A mídia havia vazado a história e as ações da empresa caíram em queda livre. Ricardo entrou em seu escritório com uma expressão de pânico que Alessandro nunca vira em seu sócio. "Os investidores estão retirando seu apoio", anunciou Ricardo sem rodeios. "Precisamos de uma coletiva de imprensa imediata para controlar os danos. E precisamos estar presentes em Porto Alegre amanhã para supervisionar pessoalmente os reparos." "Amanhã é sábado", respondeu Alessandro automaticamente. "E daí? É nossa empresa que está pegando fogo, Alessandro." Ricardo o olhou com incredulidade. O que pode ser mais importante que salvar 20 anos de trabalho? Naquele instante, o telefone de Alessandro vibrou com uma mensagem de Miguel. "Pai, amanhã é minha apresentação do projeto de arquitetura na escola. Você vai vir? Eu construí uma maquete do hospital que você me ensinou." Alessandro leu a mensagem 2 vezes, sentindo seu coração acelerar. Durante as últimas semanas, Miguel havia trabalhado incansavelmente naquela maquete, pedindo conselhos técnicos que Alessandro havia dado com o orgulho de um pai que vê o talento de seu filho florescer. "Ricardo, quantos filhos você tem?" perguntou Alessandro de repente. "O quê? O que isso tem a ver com..." "Responda. Quantos filhos você tem?" "2. Mas não vejo o que... Quando foi a última vez que você foi a uma apresentação escolar?" Ricardo o olhou como se ele tivesse perdido a razão. "Alessandro, acho que a pressão está te afetando. Precisamos nos concentrar em salvar a empresa." "Não", disse Alessandro, e em sua voz havia uma firmeza que surpreendeu ambos. "Preciso estar nessa apresentação. Você está louco? Estamos falando de 50 milhões de reais. Estou falando do meu filho."
respondeu Alessandro levantando-se. Algo que vale mais que todo o dinheiro do mundo. Ricardo ficou boquiaberto. Se você não aparecer amanhã em Porto Alegre, os investidores interpretarão que você não tem controle sobre a situação. Será o fim de tudo. Alessandro caminhou até a janela, observando a cidade que havia ajudado a construir. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele se confrontava com uma decisão onde o dinheiro e o sucesso profissional não eram os fatores determinantes. Então será o fim, disse finalmente. Mas eu não vou falhar com meu filho de novo. Naquela noite, Alessandro chegou ao apartamento em Ipanema com uma expressão que Helena nunca havia visto antes. Era uma mistura de determinação e paz que transformava completamente seu rosto. Como foi o dia? Perguntou Helena, embora já intuísse a resposta. Amanhã posso perder minha empresa, respondeu ele, sentando-se no sofá onde Miguel havia espalhado sua maquete do hospital. Mas pela primeira vez em anos, estou certo de que estou tomando a decisão correta. Miguel apareceu de seu quarto com os olhos brilhando de emoção. Pai, você viu minha maquete? Eu adicionei a área de fisioterapia que você disse que era tão importante. Alessandro se ajoelhou ao lado de seu filho, estudando cada detalhe da construção em miniatura. A precisão era impressionante, mas mais que isso, ele podia ver o amor e a dedicação que Miguel havia colocado em cada peça. Está perfeita, disse, e sua voz se quebrou levemente. Estou muito orgulhoso de você. Miguel sorriu com uma felicidade que Alessandro percebeu que valia mais que todos os contratos que ele havia assinado em sua vida. Você vai vir amanhã me ver apresentar? Não perderia por nada do mundo, respondeu Alessandro, e pela primeira vez em meses, ele se sentiu completamente em paz com uma decisão. Helena os observava da cozinha, com lágrimas nos olhos que ela não sabia se eram de alegria ou de medo pelo que o futuro poderia trazer. A apresentação de Miguel foi um sucesso retumbante. O Colégio Santo Agostinho havia lotado o auditório com pais e professores que observavam admirados enquanto as crianças explicavam seus projetos de arquitetura. Quando chegou a vez de Miguel, Alessandro sentiu seu coração se encher de orgulho, enquanto seu filho, com seus movimentos levemente desajeitados, mas cheios de determinação, apresentava sua maquete do hospital infantil. Este hospital é projetado especialmente para crianças com condições médicas complexas, explicou Miguel com uma confiança que surpreendeu a todos. Meu pai me ensinou que os edifícios devem servir às pessoas, não ao contrário. Os olhos de Miguel procuraram os de Alessandro entre a plateia, e quando se encontraram, o menino sorriu com uma felicidade tão pura que Alessandro soube que havia tomado a decisão correta, não importa as consequências. Contudo, as consequências não tardaram a chegar. Na segunda-feira de manhã, Ricardo irrompeu em seu escritório com uma expressão de fúria que Alessandro nunca havia visto. Você perdeu tudo, gritou jogando jornais sobre a mesa. Os investidores se retiraram, o projeto de Porto Alegre foi cancelado e nossa reputação está por um fio. Alessandro leu as manchetes com uma calma que o surpreendeu a si mesmo. Império da Construção se desestabiliza. Mendonça Construções em crise terminal. O fim de um magnata? Os advogados querem te ver imediatamente, continuou Ricardo. Eles estão falando em investigações, em possíveis responsabilidades criminais pelos defeitos de construção. Responsabilidades criminais? Alessandro levantou o olhar pela primeira vez. Se for comprovada negligência na supervisão, você poderá enfrentar acusações. E eu não vou me afogar junto com você. Ricardo deixou um envelope sobre a mesa. Aí está a minha demissão. E a de metade da equipe de direção. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alessandro abriu o envelope e leu a carta de demissão de seu sócio de 15 anos. Era formal, fria, calculada para proteger Ricardo de qualquer responsabilidade legal.
Depois de tudo o que construímos juntos, murmurou Alessandro, o que construímos está se desmoronando por sua culpa, respondeu Ricardo, porque você decidiu que ser pai era mais importante que ser empresário. Quando Ricardo saiu, Alessandro ficou sozinho em seu escritório, cercado pelos troféus e reconhecimentos de 2 décadas de sucesso. Pela primeira vez, ele se perguntou se realmente conhecia as pessoas com quem havia trabalhado todos esses anos. Seu telefone tocou. Era Helena. Alessandro, vi as notícias. Você está bem? Não sei, respondeu honestamente. Acho que acabei de perder tudo o que construí em 20 anos. Tudo? Helena fez uma pausa. As crianças estão perguntando se você vem jantar esta noite. Miguel quer te mostrar um novo projeto que ele fez. Alessandro fechou os olhos, sentindo uma onda de calor que contrastava com o frio das notícias financeiras. Sim, disse, estarei lá. Naquela noite, enquanto ajudava Luísa com sua lição de matemática na mesa da cozinha, Alessandro recebeu uma ligação de seu advogado. As notícias não eram boas. Havia uma investigação formal em andamento, suas contas bancárias estavam sendo revistas, e a possibilidade de acusações criminais era real. Pai? Luísa puxou levemente sua manga. Por que você está triste? Alessandro olhou para sua filha caçula com aqueles olhos curiosos que sempre encontravam a maneira de chegar diretamente ao seu coração. Às vezes os adultos têm problemas complicados, explicou. Mas estar aqui com você faz tudo parecer menos importante. Você vai embora de novo? Perguntou Luísa com aquela honestidade brutal das crianças. Não, respondeu Alessandro, e se surpreendeu com o quanto sua voz soou segura. Aconteça o que acontecer, não vou embora. Helena, que havia escutado a conversa da cozinha, sentiu uma mistura de admiração e terror. O homem de quem ela havia se apaixonado 20 anos atrás havia retornado, mas desta vez trazia consigo uma vulnerabilidade que ela não sabia se conseguiria proteger. 3 meses após o colapso de sua empresa, Alessandro se encontrava em uma situação que jamais havia imaginado. Suas contas bancárias ainda estavam congeladas pela investigação judicial. Seu ático de luxo havia sido penhorado como garantia para os demandantes, e ele se mudara para um pequeno apartamento alugado em Copacabana que Helena havia encontrado para ele. A ironia não lhe escapava. O homem que havia construído alguns dos edifícios mais imponentes do Rio de Janeiro agora vivia em um espaço de 40 metros quadrados com um chuveiro pingando e janelas que não fechavam direito. Mas pela primeira vez em anos, ele dormia profundamente à noite. As manhãs haviam adquirido uma nova rotina. Alessandro tomava café da manhã com as crianças antes da escola, ajudava Miguel com seus exercícios de fisioterapia, e então seguia para seu novo trabalho, supervisor de obras para uma pequena empresa de construção familiar que se havia compadecido de sua situação. Pedro Martins, o dono da Martins Construções, era um homem de 60 anos com mãos calejadas e uma filosofia simples. Os edifícios devem durar gerações, não apenas até serem vendidos. Ele havia contratado Alessandro mais por curiosidade do que por necessidade, intrigado pela história do magnata caído. Você se arrepende? Perguntou Pedro uma tarde enquanto supervisionavam a renovação de uma escola em Vila Isabel. Alessandro parou, com o capacete de obra na mão, observando os operários que trabalhavam com um cuidado meticuloso em cada detalhe. No começo achei que sim, admitiu. Mas agora, não sei. Perdi dinheiro, mas ganhei algo que não sabia que precisava. Pedro sorriu, enxugando o suor da testa. Meu avô costumava dizer que um homem pode construir 1000 edifícios, mas se não tem a quem mostrá-los no final do dia, construiu 1000 monumentos à própria solidão. Essas palavras ressoaram em Alessandro durante todo o caminho para casa.
Quando chegou ao apartamento de Helena, encontrou uma cena que se tornara familiar e preciosa. Miguel lendo no sofá, Carlos ajudando Sofia com um projeto de arte e Luísa o esperando na janela como fazia todas as tardes. "Pai!", gritou Luísa correndo em direção a ele. "Hoje aprendi a multiplicar números grandes. Quer que eu te ensine?" Alessandro se ajoelhou para ficar na altura dela, percebendo as manchas de tinta em sua roupa de trabalho. "Adoraria, princesa. Mas primeiro deixa eu tomar um banho. Não quero te encher de pó de construção." "Tanto faz", disse Luísa, abraçando-o fortemente. "Você cheira a trabalho importante." Helena apareceu da cozinha, enxugando as mãos em um avental. A imagem a atingiu com uma força inesperada. Alessandro, sujo e cansado do trabalho físico, abraçando sua filha com uma ternura que transformava completamente seu rosto. Era tão diferente do executivo impecável que ela havia conhecido que, às vezes, ela se perguntava se era a mesma pessoa. "Como foi o dia?", perguntou Helena, embora a resposta já estivesse no sorriso cansado, mas satisfeito de Alessandro. "Terminamos a reforma da sala de aula do ensino fundamental. As crianças poderão usá-la na semana que vem." Ele se levantou, passando a mão pelo cabelo. "É estranho, mas a cada dia que passa, sinto que estou construindo algo mais importante que todos os arranha-céus que eu fiz antes." Miguel levantou o olhar do livro. "Pai, o médico disse que minha condição está melhor do que nunca. Disse que é porque estou mais feliz." Ele fez uma pausa, com aquela seriedade que caracterizava as crianças que amadureceram muito cedo. "Você também está mais feliz?" A pergunta pegou Alessandro de surpresa. Ele se sentou ao lado de Miguel no sofá, considerando a resposta. "Sabe de uma coisa, Miguel? Eu tenho menos dinheiro do que nunca. Vivo em um apartamento minúsculo e há dias em que não sei o que vai acontecer amanhã." Olhou para seus 4 filhos, que o observavam com atenção. "Mas sim, estou mais feliz do que estive em muitos anos." Carlos, que havia estado ouvindo em silêncio, se aproximou do sofá. "Na escola, alguns meninos dizem que você era muito rico antes. Você sente falta de ter perdido todo aquele dinheiro?" Alessandro refletiu sobre a pergunta. Fazia apenas alguns meses, a ideia de perder sua fortuna o teria aterrorizado. Agora, olhando para os rostos de seus filhos, a resposta era surpreendentemente clara. "O dinheiro pode ser ganho e perdido", disse. "Mas o tempo que passei com vocês nestes meses, isso não tem preço e ninguém pode tirar isso de mim." Sofia, que havia estado desenhando silenciosamente, levantou seu papel. Era um retrato da família, mas desta vez todos sorriam, inclusive a figura que representava Alessandro. "Eu te desenhei feliz", anunciou, "porque agora você sempre sorri quando chega em casa." Helena sentiu lágrimas se formando em seus olhos enquanto observava a cena. O homem ambicioso e controlador, de quem ela havia se apaixonado na universidade, havia desaparecido, substituído por alguém que havia aprendido a encontrar valor nas coisas simples. A risada de seus filhos, os jantares em família, as pequenas conquistas diárias. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Helena e Alessandro ficaram sozinhos na cozinha. "Você alguma vez se pergunta o que teria acontecido se as coisas tivessem sido diferentes?", perguntou Helena. "Se eu tivesse te contado sobre as crianças desde o início." Alessandro olhou para ela com uma expressão pensativa. "Provavelmente teria arruinado tudo", admitiu. "Eu não estava pronto naquela época para ser o pai que eles precisavam. Talvez eu precisasse perder tudo para encontrar o que realmente importava." A carta chegou numa sexta-feira de manhã, entregue por um mensageiro que pediu especificamente a assinatura de Helena. O cabeçalho do Hospital Universitário de São Paulo destacava-se em papel oficial, e enquanto Helena lia o conteúdo, Alessandro percebeu como sua expressão mudava de curiosidade para espanto e, finalmente, para uma mistura de emoção e conflito. "O que foi?",
perguntou Alessandro, deixando sua xícara de café sobre a mesa da pequena cozinha. Helena lhe entregou a carta com mãos trêmulas. Me ofereceram para dirigir o novo programa de pediatria especializada do hospital. É a oportunidade da minha vida, Alessandro. Algo com que sonhei desde que me formei. Alessandro leu a carta, sentindo seu estômago se contrair a cada linha. A oferta era extraordinária. Um salário excelente, recursos ilimitados para pesquisa, a oportunidade de criar protocolos de tratamento que poderiam ajudar milhares de crianças como Miguel. Era tudo o que Helena havia trabalhado para conseguir durante anos. É incrível, Helena. Você merece completamente. As palavras saíram de sua boca antes que sua mente processasse completamente as implicações. Mas teríamos que nos mudar para São Paulo, disse Helena suavemente. As crianças teriam que mudar de escola, de médicos, de tudo. O silêncio que se seguiu foi denso. Alessandro sentiu como se o chão se movesse sob seus pés, mas desta vez não por um tremor externo, mas pela compreensão de que tudo o que ele havia construído nestes meses poderia se desfazer. Quando eles precisam de uma resposta? Perguntou, embora parte dele não quisesse saber. 2 semanas. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Helena e Alessandro sentaram-se na pequena varanda do apartamento, observando as luzes do Rio de Janeiro que se estendiam até o horizonte. Me fala sobre essa oportunidade, disse Alessandro finalmente. Helena abraçou os joelhos, olhando para a cidade. Seria como começar do zero, mas no lugar certo. Poderíamos pesquisar tratamentos inovadores, criar programas de apoio familiar, mudar realmente a vida de crianças como Miguel. Sua voz se quebrou levemente. É tudo o que sempre quis fazer. E as crianças? O que elas acham? Ainda não contei a elas. Helena olhou para ele. Queria falar com você primeiro. Alessandro se surpreendeu com o gesto. Fazia meses que Helena tomava decisões unilaterais sobre seus filhos, protegendo ferozmente sua independência. O fato de ela buscar sua opinião significava que algo havia mudado entre eles. O que você quer que eu diga, Helena? Perguntou honestamente. Que é uma oportunidade incrível para você, para sua carreira, para ajudar outras crianças. Que você deveria aceitar. E nós? A pergunta saiu como um sussurro. Você e as crianças. Alessandro sentiu seu coração acelerar. Era a primeira vez que Helena falava de nós como uma unidade, como algo que valia a pena considerar em suas decisões. Começou, mas parou. O que ele poderia oferecer a ela? Era um homem sem empresa, sem fortuna, vivendo dia a dia com um salário modesto. Ele tinha o direito de pedir que ela recusasse a oportunidade da sua vida? No domingo, levaram as crianças ao Jardim Botânico, como haviam feito tantas vezes nos últimos meses. Enquanto Miguel e Carlos alimentavam os patos e as meninas corriam entre as árvores, Helena finalmente contou sobre a oferta de São Paulo. A reação foi imediata e diversa. Sofia começou a chorar, agarrando-se a Helena e declarando que não queria sair do Rio. Luísa, sempre a pragmática, perguntou se havia piscina em São Paulo. Carlos ficou pensativo, enquanto Miguel, com aquela maturidade que o caracterizava, fez a pergunta que todos estavam evitando. O pai vem com a gente? Helena olhou para Alessandro, que sentiu o peso de 4 pares de olhos esperando sua resposta. Não sei, querido, respondeu Helena. O pai tem o trabalho dele aqui, a vida dele. Mas nós somos família, interrompeu Luísa com a lógica esmagadora de uma menina de 7 anos. Famílias ficam juntas. Naquela noite, Alessandro não conseguiu dormir. Caminhou por seu pequeno apartamento, refletindo sobre os últimos meses. Ele havia perdido tudo o que acreditava ser importante e havia encontrado algo que não sabia que precisava. Mas agora ele se confrontava com a possibilidade de perder isso também. Seu telefone tocou perto da meia-noite. Era Pedro, seu chefe. Alessandro,
Desculpa te ligar tão tarde, mas preciso conversar com você sobre algo importante. O que foi, Pedro? Eu tenho pensado em expandir a empresa, abrir uma filial no Nordeste. Ele fez uma pausa. Você se interessaria em dirigi-la? Sei que é muito pedir, especialmente com sua situação legal ainda pendente, mas... Alessandro quase deixou o telefone cair. Era como se o universo estivesse conspirando para lhe oferecer uma saída que ele não havia considerado. Em qual parte do Nordeste? Perguntou, embora já intuísse a resposta. Estava pensando em Recife. Há muitos projetos de renovação urbana, especialmente em hospitais e escolas. Acho que sua experiência anterior, combinada com o que você aprendeu aqui, poderia ser exatamente o que precisamos. Quando desligou, Alessandro sentou-se em seu sofá, olhando pela janela para a cidade que havia sido seu lar por tanto tempo. Pela primeira vez em meses, ele sentiu que talvez o futuro não fosse tão incerto como ele havia pensado. No dia seguinte, quando viu Helena no hospital onde ela trabalhava, contou sobre a ligação de Pedro. Você está dizendo que poderia se mudar para Recife? Perguntou Helena, com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Estou dizendo que se minha família se mudar para Recife, eu encontro uma forma de estar lá também. Alessandro a olhou diretamente nos olhos. Porque é isso que famílias fazem, Helena. Elas ficam juntas. A mudança para Recife aconteceu em um dia ensolarado de maio, com uma mistura de nervosismo e expectativa que envolvia toda a família. Alessandro havia vendido o último que lhe restava de valor, seu relógio de ouro do avô, para custear as despesas da mudança e o depósito do novo apartamento que encontraram no bairro da Boa Vista. O apartamento era modesto, mas aconchegante, com uma varanda que dava para o mar e espaço suficiente para que cada criança tivesse seu próprio canto. O mais importante era que estava a 10 minutos de caminhada do hospital, onde Helena começaria seu novo trabalho, e a 15 minutos do escritório que Pedro havia alugado para a filial nordestina de sua empresa construtora. Pai? Perguntou Miguel enquanto desembalava seus livros de arquitetura. Você acha que aqui também poderei construir maquetes? Claro que sim, respondeu Alessandro, ajudando-o a organizar seu novo quarto. Na verdade, tem uma universidade de arquitetura muito famosa aqui. Quando você crescer, poderá estudar lá. Miguel sorriu com aquela mistura de timidez e determinação que o caracterizava. Você vai me ajudar com os projetos como faz agora? Sempre, filho. Sempre. Helena observava a cena da porta, sentindo uma onda de calor que havia acreditado perdida para sempre. Ver Alessandro interagindo com as crianças com tanta naturalidade ainda a surpreendia. O homem ambicioso e distante de quem ela havia se separado 10 anos atrás havia desaparecido completamente. O primeiro mês em Recife foi um período de adaptação para todos. As crianças tiveram que se acostumar a uma nova escola, novos sotaques, novas rotinas. Carlos, sempre o mais reservado, teve dificuldades iniciais para fazer amigos, enquanto Luísa se adaptou com a facilidade natural dos bem pequenos. Sofia encontrou inspiração nas cores vibrantes da cidade nordestina, enchendo cadernos inteiros com desenhos do Marco Zero, do bairro do Recife Antigo e dos coqueiros que adornavam as ruas. Seus professores ficaram impressionados com seu talento artístico e a encorajaram a participar de concursos locais. Para Alessandro, trabalhar em Recife representava um novo capítulo profissional. Os projetos eram menores que os arranha-céus do Rio, mas havia algo profundamente satisfatório em renovar prédios históricos, em preservar o patrimônio enquanto o adaptava para as necessidades modernas. Seu primeiro grande projeto foi a renovação da ala pediátrica do mesmo hospital onde Helena trabalhava. A ironia não lhe escapava. Depois de anos construindo torres corporativas, agora ele estava criando espaços onde crianças como Miguel receberiam tratamento. Você percebe o que estamos fazendo?
disse Helena uma tarde, enquanto revisavam juntos os projetos na cozinha de sua nova casa. O que você quer dizer? Estamos construindo algo juntos pela primeira vez. Você reforma o hospital. Eu desenvolvo os programas médicos. É como se finalmente estivéssemos trabalhando para o mesmo objetivo. Alessandro levantou o olhar dos projetos, encontrando os olhos de Helena. Havia algo diferente em seu olhar, uma suavidade que ele não havia visto desde seus dias universitários. Helena, tem algo que preciso te dizer, começou, sentindo seu coração acelerar. O quê? Esses meses, essa nova vida, me fizeram perceber algo importante. Ele fez uma pausa, reunindo coragem. Eu nunca deixei de te amar, e não me refiro à lembrança do que tivemos, mas a quem você é agora, a mãe incrível que você é, a mulher forte em que você se tornou. Helena sentiu a respiração falhar. Dançaram em volta dos seus sentimentos por meses, mantendo-se no território seguro da coparentalidade e de uma amizade cautelosa. Alessandro, você não precisa responder agora, continuou ele. Só precisava que soubesse. Tudo isso, apontou para a cozinha em direção aos quartos onde seus filhos dormiam. Isso é a única coisa real que construí na minha vida. Antes que Helena pudesse responder, Luísa apareceu na cozinha, com o cabelo despenteado e arrastando seu bichinho de pelúcia predileto. Não consigo dormir, anunciou. As sirenas dos barcos me mantêm acordada. Helena se aproximou para consolá-la, mas Luísa correu direto para Alessandro. Você pode me contar uma história? Perguntou, subindo em seu colo. Uma sobre famílias que moram juntas para sempre. Alessandro olhou para Helena por sobre a cabeça de Luísa e em seus olhos havia uma pergunta silenciosa. Helena assentiu levemente, com um sorriso que prometia conversas futuras. Claro, princesa, disse Alessandro, carregando Luísa para o quarto dela. Conheço a história perfeita. O verão carioca chegou com sua intensidade característica, transformando as ruas em rios de calor que obrigaram a família a adaptar suas rotinas. As manhãs se tornaram o momento mais precioso do dia, quando o ar ainda estava fresco e a varanda do apartamento se enchia do aroma das flores de laranjeira dos jardins vizinhos. Helena havia desenvolvido o hábito de acordar cedo para aproveitar esses momentos de paz antes que as crianças acordassem. Naquela manhã de julho, surpreendeu-se ao encontrar Alessandro já na varanda, com uma xícara de café nas mãos e o olhar perdido no mar que serpenteava calmamente sob a ponte Rio-Niterói. Você não dormiu bem? Perguntou, sentando-se na cadeira de vime ao lado dele. Pelo contrário, respondeu Alessandro, esboçando um sorriso. Dormi melhor do que em anos, mas gosto desse momento do dia. É como se a cidade pertencesse só a nós. Helena estudou seu perfil na luz dourada do amanhecer. Os meses de trabalho físico haviam endurecido seus traços, mas também os haviam suavizado de uma maneira estranha. Ele já não carregava a tensão constante nos ombros que havia caracterizado o magnata da construção. Esse Alessandro era mais real, mais humano. Você já se pergunta como teria sido? Perguntou Helena suavemente. Se eu tivesse te contado sobre a gravidez desde o início. Alessandro se virou para olhá-la, com uma expressão pensativa. No início, sim. Me torturava pensar em todo o tempo perdido. Fez uma pausa, bebendo um gole de café. Mas agora acredito que talvez precisássemos trilhar caminhos separados para chegar a este momento. O que você quer dizer? O Alessandro de 10 anos atrás não teria sido o pai que essas crianças precisavam. Era muito obsessivo, muito focado no sucesso. Sua voz se suavizou. Precisei perder tudo para entender o que realmente importava. Helena sentiu uma pontada de dor e compreensão. Ela havia tomado a decisão de se afastar para proteger seus filhos, mas também para se proteger de um homem que havia colocado as ambições acima do amor. Eu também mudei, admitiu.
Durante anos, me convenci de que havia feito o certo, mas a verdade é que estava com medo. Medo de não ser suficiente para competir com seus sonhos. Helena. Alessandro estendeu a mão em direção a dela, parando a centímetros sem tocá-la. Nunca houve competição. Simplesmente não sabia que o amor poderia ser a maior ambição de todas. O som de passinhos interrompeu o momento. Miguel apareceu na varanda, já vestido e pronto para o dia. Bom dia, cumprimentou, aproximando-se para dar um beijo em ambos. Posso tomar café aqui fora? Gosto de ver os barcos. Claro, meu amor, respondeu Helena, levantando-se para preparar o café da manhã. Enquanto Helena estava na cozinha, Miguel sentou-se ao lado de Alessandro, observando o mar com a mesma expressão contemplativa. Pai, você e a mamãe vão se casar? Perguntou com a franqueza que só as crianças possuem. A pergunta pegou Alessandro completamente de surpresa. Por que você pergunta isso? Porque o Carlos diz que os pais que se amam se casam. E vocês se olham como as pessoas que se amam nos filmes. Alessandro sentiu o coração acelerar. Era tão óbvio. E o que você acha disso? Perguntou cuidadosamente. Miguel refletiu seriamente, como sempre fazia com as perguntas importantes. Acho que seria bonito, mas só se a mamãe também quiser. Ela ficou triste por muito tempo e agora sorri mais. Não quero que ela fique triste de novo. A sabedoria de seu filho de 9 anos o impressionou. Miguel havia observado e compreendido dinâmicas emocionais que muitos adultos passariam por alto. E se eu te dissesse que eu também quero que ela seja feliz, mais do que qualquer outra coisa no mundo? Então acho que você deveria dizer a ela, respondeu Miguel com a lógica arrasadora de uma criança. Às vezes, os adultos são muito complicados para dizer coisas simples. Quando Helena voltou com o café da manhã, encontrou pai e filho conspirando em sussurros que cessaram imediatamente ao vê-la. A imagem a fez sorrir. 2 versões da mesma pessoa, separadas por décadas, mas unidas por uma cumplicidade que havia se desenvolvido naturalmente. Do que vocês estão falando tão secretamente? Perguntou, distribuindo torradas e geleia. Miguel olhou para Alessandro com um sorriso cúmplice. Coisas de homens, respondeu solenemente, o que fez Helena rir e Alessandro corar levemente. Naquela tarde, enquanto as crianças brincavam no parque próximo, Helena e Alessandro caminharam pelas areias da praia de Ipanema. O calor havia diminuído com a chegada do entardecer e as ruas se enchiam de vida novamente. Helena, disse Alessandro, parando ao lado do mar, tem algo que preciso te perguntar. Ela se virou para olhá-lo e em seus olhos havia uma expectativa que acelerou seu pulso. Você acha que poderíamos tentar de novo? Não como éramos antes, mas como somos agora. Você acha que poderíamos ser uma família de verdade? Helena sentiu lágrimas se formando em seus olhos, mas pela primeira vez em anos eram lágrimas de esperança. Helena permaneceu em silêncio por vários minutos, observando as águas do mar que refletiam as luzes douradas do pôr-do-sol carioca. Alessandro respeitou seu silêncio, embora cada segundo que passava sentisse como se seu coração fosse saltar do peito. Tenho medo, disse Helena finalmente, sua voz apenas um sussurro que se misturava ao murmúrio do mar. Do quê? Perguntou Alessandro, embora acreditasse saber a resposta. De confiar de novo, de que isso seja apenas um momento bonito que se desvanece quando a vida ficar difícil outra vez. Virou-se para olhá-lo com os olhos brilhantes. Essas crianças já viveram decepções demais, Alessandro. Não posso permitir que se apeguem mais a você se existe a possibilidade de você ir embora. Não vou embora, respondeu ele com uma firmeza que a surpreendeu. Helena, perdi empresas, dinheiro, reputação. Mas a ideia de perder isso, de perder vocês, isso me aterra mais do que qualquer falência empresarial. Helena estudou seu rosto, procurando sinais da frivolidade ou do cálculo que haviam caracterizado o homem que conhecera anos atrás. Mas
Só encontrou sinceridade e uma vulnerabilidade que nunca antes vira nele. As crianças me perguntaram ontem se você ia ficar para sempre, confessou Helena. Luísa diz que quer que você seja o pai dela para sempre, não só por enquanto. E o que você disse a elas? Que dependia de muitas coisas. Helena sorriu tristemente. Mas a verdade é que dependia só de uma coisa. Se eu era corajosa o suficiente para tentar de novo. Alessandro deu um passo à frente, estendendo a mão para ela. Você não precisa ser corajosa sozinha. Podemos ser juntos. Helena olhou para sua mão estendida e naquele gesto viu tudo o que havia perdido e tudo o que poderia ganhar. Lentamente, entrelaçou seus dedos com os dele. Existem condições, disse com um sorriso que começava a iluminar seu rosto. Quais você quiser. Nada de segredos. Se algo te preocupa, me diz. Se você tem dúvidas, compartilhamos. Não mais decisões unilaterais de nenhum dos dois. Aceito, respondeu Alessandro imediatamente. E as crianças vêm em primeiro lugar. Sempre. Em cada decisão, em cada plano, em cada sonho, elas são o mais importante. Isso eu já sabia, disse Alessandro, apertando suavemente sua mão. Elas me ensinaram o que realmente significa amor. Helena sentiu as últimas defesas de seu coração se desmoronarem. O homem que estava diante dela já não era o ambicioso empresário de quem se apaixonara na faculdade, nem o magnata frio de quem fugira 10 anos atrás. Era alguém novo, forjado pela perda e pela paternidade, moldado pelo amor e pela humildade. Então sim, sussurrou, vamos tentar de novo. Alessandro sentiu como se pudesse respirar completamente pela primeira vez em meses. Aproximou-se mais de Helena, emoldurado seu rosto com as mãos. Posso te beijar? Perguntou com uma ternura que fez Helena sentir que seu coração se derretia. Em vez de responder com palavras, Helena se ergueu na ponta dos pés e fechou a distância entre eles. O beijo foi suave e hesitante no início, como se ambos estivessem redescobrindo algo que acreditavam ter perdido para sempre. Quando se separaram, Alessandro apoiou a testa na dela. Te prometo algo, Helena. Desta vez vou fazer direito. Você não precisa ser perfeito, respondeu ela. Só precisa estar aqui. Realmente aqui. Como a gente diz isso para as crianças? Perguntou Alessandro. Helena riu suavemente. Acho que o Miguel já sabe. E provavelmente já contou para os outros 3. Essas crianças são mais observadoras do que imaginamos. Como se tivessem sido invocados pela conversa, o som de risos familiares se aproximou pela trilha da praia. Os 4 filhos apareceram correndo, com Sofia carregando flores silvestres que havia colhido no parque. Mamãe, papai! Gritou Luísa correndo para eles. Encontramos flores para decorar a casa. Helena e Alessandro trocaram um olhar divertido. Era a primeira vez que Luísa os havia chamado de mamãe e papai, como uma unidade, como se fossem realmente um casal. Miguel se aproximou com um sorriso conhecedor. Vocês já contaram? Perguntou com a franqueza que o caracterizava. Contar o quê? Perguntou Carlos, sempre o mais curioso. Que vão ficar juntos para sempre, anunciou Miguel, como as famílias de verdade. Sofia deixou cair as flores e bateu palmas com entusiasmo, enquanto Carlos sorriu com a satisfação de quem vê suas suspeitas confirmadas. Luísa simplesmente se abraçou às pernas de ambos, como selando a união com seu próprio ritual infantil. Enquanto o sol se punha sobre o Rio de Janeiro, a família caminhou de volta para casa de mãos dadas, formando uma corrente humana que se sentia inquebrantável. Pela primeira vez em 10 anos, Helena e Alessandro caminharam como um verdadeiro casal, com o futuro se estendendo à frente deles, cheio de possibilidades e esperança. 1 ano depois do reencontro na Praça 15 do Rio de Janeiro, a família Mendoza Vasques celebrava um aniversário que havia transformado suas vidas para sempre.
A varanda do apartamento em Copacabana estava decorada com guirlandas de papel feitas por Sofia e pequenas construções de Lego criadas por Miguel, enquanto o aroma de uma paella caseira preparada por Helena enchia o ar quente da tarde carioca. Alessandro observava a cena da cozinha, onde ajudava Luísa a preparar um bolo que ela havia insistido em fazer para comemorar que somos uma família de verdade. Suas mãos, agora calejadas pelo trabalho honesto da construção, guiavam com paciência as pequenas mãos de sua filha enquanto decoravam o bolo com morangos. "Pai", disse Luísa, com aquela seriedade que adotava para as conversas importantes, "você gosta mais de ser rico ou de ser feliz?" A pergunta o pegou de surpresa, embora ele já estivesse acostumado à profundidade inesperada das reflexões de seus filhos. "Por que você pergunta isso, princesa?" "Porque antes você tinha muito dinheiro, mas não sorria tanto. Agora você sorri sempre, mesmo quando tem que trabalhar muito." Alessandro se ajoelhou para ficar na altura de Luísa, olhando em seus olhos que haviam herdado a curiosidade de Helena e a determinação dele mesmo. "Sabe o que eu aprendi? Que ser rico de verdade não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com ter pessoas que te querem e a quem você quer. Como nós. Exatamente como vocês." Helena apareceu na cozinha, carregando uma bandeja com copos e uma jarra de sangria caseira. Ao ver pai e filha compartilhando aquele momento íntimo, sentiu a mesma pontada de felicidade que havia experimentado centenas de vezes nos últimos meses. "A paella está pronta", anunciou, "e acho que temos convidados especiais." Pela porta principal chegaram Pedro Martins e sua esposa Carmen, seguidos por Maria José, a nova pediatra do hospital que se tornara uma grande amiga de Helena. Era um círculo pequeno, mas acolhedor, de pessoas que haviam acompanhado a família em seu processo de reconstrução. Durante o jantar, Miguel se levantou com uma solenidade que fez todos sorrirem. "Quero fazer um brinde", anunciou, levantando seu copo de suco. "Pelo pai, que aprendeu que as famílias são mais importantes do que os prédios altos. Pela mãe, que nos ensinou que o amor é mais forte do que o medo. E por nós, porque somos a melhor família do mundo." Os aplausos e as risadas encheram a varanda enquanto todos batiam seus copos. Alessandro sentiu lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de uma gratidão tão profunda que mal conseguia contê-la. Mais tarde, quando os convidados haviam partido e as crianças dormiam, Helena e Alessandro ficaram sozinhos na varanda, observando as estrelas que se refletiam no mar. "Você já se arrepende?" perguntou Helena, se aconchegando em seu ombro. "Do quê?" "De ter perdido tudo o que construiu. De ter trocado uma vida de luxo por isso." Alessandro olhou ao redor. O apartamento modesto, os brinquedos espalhados pelo chão, os desenhos das crianças colados na geladeira, as pequenas imperfeições que faziam daquele lugar um lar verdadeiro. Helena, durante 20 anos, construía edifícios que tocavam o céu, mas vivia em um vazio emocional. Virou-se para olhá-la. "Agora construo escolas e hospitais que talvez não impressionem ninguém, mas todas as noites venho para casa com 4 razões para sorrir e uma mulher que me ensinou que o verdadeiro sucesso se mede em amor compartilhado." Helena se incorporou para olhá-lo diretamente. "Sabe o que eu mais gosto neste novo Alessandro?" "O quê?" "Que você finalmente entende que não precisa escolher entre ter sucesso e ser feliz. Simplesmente precisa redefinir o que significa sucesso." Alessandro tomou sua mão, notando a aliança simples, mas linda, que ela lhe dera no mês anterior. Não era o diamante espetacular que ele poderia ter comprado no passado, mas havia sido comprado com dinheiro ganho honestamente e oferecido com um coração completamente entregue. "Amanhã começamos a construção do novo centro de fisioterapia infantil", disse Alessandro. "Vai ser o projeto mais importante da minha carreira." "Porque é tecnicamente complexo?" "Não, porque vai ajudar crianças como o Miguel.
porque cada cômodo que eu projetar, cada corredor que eu construir, vai ser pensado para facilitar a vida de famílias como a nossa. Helena sorriu, beijando-o suavemente. Sabe qual foi o momento exato em que eu soube que você tinha mudado de verdade? Quando? Quando o Miguel teve aquela crise médica no mês passado e você cancelou a reunião mais importante do ano sem pensar 2 vezes. Naquele momento eu soube que você havia realmente entendido o que significa ser pai. Foi fácil, respondeu Alessandro. Não havia escolha. Meu filho precisava de mim. Enquanto se preparavam para entrar em casa, Alessandro parou na porta da varanda, olhando para trás uma última vez. Em que você está pensando? Perguntou Helena. Que há 1 ano eu estava sozinho em um apartamento de luxo, acreditando que havia conquistado o mundo. E resulta que o mundo verdadeiro estava aqui, me esperando. Helena entrelaçou seus dedos com os dele. E agora, todos nós esperamos juntos. O que vier, vamos enfrentar como família. Enquanto apagavam as luzes e se dirigiam para o quarto, Alessandro percebeu que havia finalmente encontrado a resposta para uma pergunta que o havia perseguido a vida toda. O verdadeiro legado de um homem não se mede nos edifícios que ele constrói, mas nas vidas que toca, no amor que dá e recebe, nos corações que ajuda a curar. Na sala ao lado, 4 crianças dormiam profundamente, sonhando com um futuro cheio de possibilidades, protegidas pelo amor inabalável de 2 pessoas que haviam aprendido que a felicidade não se constrói com materiais caros, mas com tempo compartilhado, risos diários e a promessa silenciosa de estar sempre presente quando forem necessárias. O ciclo havia se fechado, mas também se abrira para um futuro cheio de promessas, onde cada dia seria uma nova oportunidade de construir algo bonito, uma família. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.